questão de número... antes de entrar na questão de número 1, eu trouxe aqui só um resumo aqui de algumas informações sobre esse assunto. É resumo mesmo, gente. Quem não entender nada do que eu for falar aqui é porque ou não fez atividade ainda, ou fez, mas, tipo, não assistiu o vídeo, a videoaula, não tentou ler o material. No mínimo, assista a videoaula, que aquela videoaula que eu coloquei, gente, ela é bem completa. Ela é bem resumida, mas, ao mesmo tempo, muito completa. Então, vale a pena vocês assistirem. Até porque, se não compreender esse assunto aqui, não vai entender o próximo. É uma sequência. E aí, se você não entende agora, vai formar aquela bola de neve e você não vai conseguir administrar lá na frente o conteúdo, tá? E quem estiver tendo muita dificuldade com esse, está precisando rever o assunto do conteúdo do número 5, porque lá eu trago conceitos que a gente trabalha aqui, ok? Então, na primeira lei de Mendel, lembrar que Mendel ele é considerado o pai da genética, porque foi a partir dele que tudo começou, né? Que começaram os estudos de transmissão de características hereditárias. Mendel ele ficava observando, assim como outros, como é que filhos se pareciam com pais, como é que algumas características presentes nos pais não apareciam no filho, mas aparecia no neto, e assim por diante. Isso era comum entre todos os seres vivos, não só humanos, mas animais e plantas, e seres que era possível observar. E ele começou a fazer trabalhos, era um monge austríaco, e ele fez trabalhos bem simples, utilizando ervilha, né? Sementes, flores, a planta em si toda, né? Porque ele tinha essa facilidade. Então, a primeira lei de Mendel é considerada também, ela é conhecida como monohibridismo, é uma característica, e também conhecida como lei da segregação dos fatores. Por que ela tem a característica de ser monohibridismo? Então, vai vir assim no assunto. Primeira lei de Mendel, ou lei do monohibridismo. A gente tem que lembrar que na palavra monohibridismo, né, que é uma palavra aqui composta, mono vem de um e hibridismo vem de híbrido. E o assunto lá 5, a gente falou que híbrido é todo indivíduo que tem características misturadas, diferentes, né? Exatamente, bem lembrado. Aqui, Mendel, ele vai estar estudando uma característica por vez, tá? Presente no indivíduo. Ele pegou como um ser vivo de exemplo para fazer seus estudos a ervilha de cheiro, a Pisum sativum, tá? É o nome científico dela. Por que ele escolheu isso, professor? Não escolheu uma roseira, não escolheu um gato, um cachorro, o próprio ser humano, porque ele precisava fazer cruzamentos, fazer com que os indivíduos gerassem outros indivíduos. E planta é muito mais fácil de fazer isso, não é qualquer planta. A planta, a ervilha de cheiro, ela tem um fácil cultivo, ciclo de vida muito curto, tem características muito extremas, ou seja, muito diferentes entre si. Por exemplo, nessa tabelinha aqui que eu trouxe, as sementes dela, ou é verde ou amarela, a semente pode ser totalmente lisa ou totalmente rugosa, as flores, ou a cor de púrpura, né, que lembrei-se lilás, ou totalmente branca, não tem meio termo. Então, assim, as características, elas são bem distintas entre si, né, e o fato também dele ter acesso a essa ervilha que tinha no fundo do mosteiro onde ele vivia, então ele conseguiu fazer esses trabalhos por observação e zero custo para ele, né, coisa que é difícil de acontecer um trabalho científico de não ter custo nenhum. Então, a primeira lei chamada de monohibridismo, porque a gente trabalha apenas uma única característica por vez, tá? Então, eu vou trabalhar somente a cor da semente, por exemplo. Ou então, quando eu falo do ser humano, eu vou trabalhar a cor dos olhos apenas. Mas quando eu estou trabalhando, analisando ao mesmo tempo duas ou mais características, aí eu já vou para a segunda lei de Mendel, tá? Essa primeira lei, ela é chamada de segregação dos fatores, também é assim chamada, porque os fatores aí, como o Ingrid bem lembrou, são os genes, os alelos, tá? Eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. E eles se separam no momento da formação dos gametas, lá da formação do espermatozoide e do óvulo, né? Que é o caso dos animais e dos humanos. Durante o processo de divisão meiótica, da meiose, né? Onde uma célula se divide e origina 4 com metade do número dos cromossomos originais. E ela é chamada também de pureza do gametas, porque ela trabalha com indivíduos inicialmente com características puras, que não tem mistura, tá? Eu só trouxe essa informação só para fazer vocês relembrarem quem assistiu o vídeo ou leu o material. Cada característica apresenta um par de fatores, que esses fatores são chamados de genes, tá? Já adiantando aí a resposta de Ingrid. Em cada indivíduo, e que se separam na formação do gameta. Então, vamos pegar como exemplo uma característica do ser humano. Cabelo crespo é uma característica. Cada característica a gente representa por 2 letras, onde cada letra representa um gene. E um gene vem ou do pai e o outro vem da mãe. Por isso que sempre você vê o par de letra. Qual é a letra, professora? Não importa. Pode ser A, B, C, qualquer letra do alfabeto, tanto que ela seja ao par.
O que vai diferenciar para a gente não é a letra, se é A, B, C, é o tipo, se ela é masculina desculpa, se ela é maiúscula ou se ela é minúscula, se ela é maior ou menor. Então, vamos pegar como exemplo isso aqui, tá? Característica do cabelo crespo, azão, azinho. Essa característica aqui, quando, vamos dizer que eu tenho essa característica no meu material genético, e aí eu estou gerando no meu corpo óvulos, que podem ser fecundados caso eu tenha um tipo de reprodução sexuada sem uso de preservativo, sem nada, e vou engravidar. A característica que eu abrigo no meu corpo, ou vai ser A, ou vai ser Azinho, que eu vou transferir para a minha filha, porque na hora da formação do gameta, que é o óvulo ou espermatozoide, no corpo humano masculino ou feminino, lembre que uma célula se divide em duas, e metade da carga cromossômica vai para um espermatozoide ou um óvulo, e a outra metade vai para outro, para quando se juntar formar o total, né? Duas células haploide forma uma célula diploide, que é um indivíduo que vai se desenvolver. Então, aqui, cadê meu mouse? Que sumiu. Essa característica, vamos imaginar que é no corpo masculino, tá? Vamos imaginar que essa característica aqui é do homem, cabelo crespo. Os espermatozoides que o corpo dele vai produzir lá no testículo, os espermatozoides vão carregar ou o alelo, ou o fator, que antigamente Mendel chamava de azão, ou o fator azinho, porque eles vão se separar na hora da meiose, eles se separam. Na verdade, eu coloquei 2 aqui, mas lembre que formam-se 4. A meiose é uma divisão celular, onde uma célula diploide origina 4 haploides, né? Isso aqui acontece no corpo feminino também. Uma característica é que a mulher tem cabelo crespo. Na hora que ela estiver fabricando os óvulos dela, cada óvulo vai carregar uma característica específica, ou o azão ou o azinho. E aí é onde a gente vai perceber se o filho vai nascer com cabelo crespo ou não. Porque, vamos imaginar, cabelo crespo, ele é representado pelo dominante. Lá na aula passada eu falei que característica dominante é representada pela letra azão, ou 2 azão junto, ou um azão acompanhado de um azinho, tá? O minúsculo é recessivo, então tem características que só se manifesta se for recessivo. Para ser recessivo tem que ser 2 cópias do mesmo. Então, o pai aqui tem cabelo crespo, tá? Os filhos dele vai ter cabelo crespo sim ou não? Depende. Depende qual é a característica da mulher, dos óvulos que ela carregue. Vamos imaginar que o cabelo crespo da mulher também tem cabelo crespo, seja azão, azinho. Se o espermatozoide que fecundar o óvulo dela carrega o azinho em vez do azão, porque isso aqui é o acaso, pura sorte, o que é que vai acontecer? Esse espermatozoide azinho se encontra com o óvulo, que também vai ser azinho, e aí o cabelo crespo não vai se desenvolver. Pode ser outro tipo de cabelo, cacheado, liso, porque de repente na família alguém tem. Então, por isso que algumas características a gente observa no pai, na avó, e só vai desenvolver no filho, no neto ou no bisneto, não aparece logo em seguida. E vocês vão entender melhor isso aí quando eu for para a questão, vai ficar mais fácil de vocês compreenderem, tá? Mas é importante saber que essa característica que cada indivíduo carrega, elas se separam, os fatores, que são os genes, durante a formação da meiose, que é para fabricar espermatozoide ou óvulo, que são as células reprodutoras, tá? E Mendel fez isso nas ervilhas. Quem viu lá o material, assistiu a videoaula, lá explica direitinho como foi que Mendel fez o trabalho com as ervilhas. Não dá para falar aqui. Então, por favor, assistam a aula. Mesmo quem fez a atividade, mas não assistiu, vale a pena vocês assistirem a aula. Então, vamos para a questão de número 1, que fala. A primeira lei de Mendel, conhecida também como princípio da segregação dos caracteres, ou lei da segregação, afirma o quê? Qual foi a alternativa que vocês colocaram? Eu coloquei a A. Exatamente, letra A. Essa primeira lei afirma que cada característica ela é condicionada por um par de fatores. Esse par de fatores são os pares dos genes, do material genético, tá? Ou do alelo, é a mesma coisa. Tanto faz você falar genes ou alelo. E vem em par. Por que em par? Porque cada característica do meu corpo que eu tenho veio através de um par, onde uma parte do par veio da minha mãe e outra veio do meu pai. E a mesma coisa eu vou formar na hora de ter um filho. Eu vou doar parte do meu material genético, vai depender de qual é o óvulo que vai ser fecundado, né? E junto com o do pai, vai gerar uma combinação onde vai gerar novas características ou as que a gente já tem, assim por diante, tá? Então, cada característica é condicionada por um par de fator, que se separam na formação do gameta, porque na formação do gameta é lá na divisão celular que a gente chama de meiose. Pode falar, Ingrid. Eu até nessa questão ia dar um vacilo, porque como disse que essa lei trabalha uma característica por vez, aí eu ia marcando a letra E, porque só está citando uma, no caso, né? Uma característica.
Sim, Aí sim. depois eu vi esse negócio de que não se separa, e sim, se separa, aí por isso que eu mudei. Exatamente. Olha, só isso aqui é o detalhe da questão que deixa ela toda errada. Esse não. Pelo contrário, tem que se separar. Porque se não separar, os gametas masculino e feminino serão diploides. Vão ter 46 cromossomos, juntando com mais outro de 46, vai dar o quê? 92 cromossomos em uma célula. Não existe isso, né? Então, esse nãozinho aqui, ó, é o que muda a questão. E aí foi bom você ter observado isso, tá? Na 2, diz que Mendel, durante suas pesquisas, elaborou algumas hipóteses. Dentre elas estava a de que os fatores, ele chamava de fator, mas lembre que fator, nos tempos atuais, significa a mesma coisa que alelo ou genes, né? Que é aquela parte da porção do DNA onde traz alguma característica. Ele, entre elas, ele dizia que os fatores, eles se segregam, segregar quer dizer separar, quando ocorre a produção dos gametas, lá na meiose, ou meiose masculina ou feminina, né? O que Mendel chamou de fatores, hoje sabemos que se trata dos genes, exatamente. Eu tenho um núcleo, tenho um cromossomo aqui duplicado. Se eu desespiralizar a fita do material genético aqui, eu vou encontrar o DNA naquela formação dele mais conhecida, de dupla hélice, entre eles as bases nitrogenadas. Cada porção do DNA corresponde a um gene, tá? E esses genes carregam característica. Então, aqui a gente representa de maneira mais simples. Eu tenho um cromossomo aqui e outro aqui, cromossomo chamado de homólogo, porque um veio do pai e o outro veio da mãe. Em cada cromossomo vai ter vários segmentos que a gente determina que são genes, o que Mendel chamou de fatores, ou a gente pode também chamar de alelos, tá? São chamados de genes alelos, na verdade, é como se fosse um nome composto, e aí a gente dá um apelido só de genes, né? É igual aquele menino que tem, aquela criança que tem 2 nomes, Maria Júlia, só chama de Júlia, ninguém chama de Maria, né? E esquece o outro nome, é mais ou menos isso aí. Então, nossa resposta é a 2, genes, tá? Bem simplesinha essa aqui. Na 3, a gente vai fazer um cálculozinho, fazer uma projeção de combinações. Eu tenho que adiantar porque o horário já está, meu Deus do céu. Mendel, durante esse experimento, realizou a polinização cruzada de plantas dita pura, ou seja, plantas que após sucessivas gerações eram responsáveis por originar plantas com a mesma característica, não apresentava, tipo assim, cor da semente, várias gerações daquela mesma planta, ele observou que sempre aparecia aquela mesma cor, nunca aparecia cor diferente, ou seja, ela é dita que é pura, é como se fosse um animal de raça pura, que tem pedigree, que o pessoal chama, né? Não é vira-lata. Vira-lata é mistura de várias raças, né? O puro não, o puro ele não tem mistura. A mesma coisa é a questão das plantas aqui. Então, Mendel realizou várias polinizações cruzadas, só que antes dele pegar o pólen de uma planta e jogar na flor da outra planta feminina, ele queria ter a garantia de que essas plantas, chamadas de pai e mãe, teoricamente, elas eram puras, ela não era feita de misturas, ela era totalmente puras, tá? Não eram híbridas. Aí ele diz o seguinte, que o cruzamento entre plantas puras de flor branca e plantas puras de flor púrpura, púrpura é aquele roxinho, lilás, deu origem às plantas da geração que ele denominou F1, as quais foram todas 100% púrpura. De acordo com seus conhecimentos sobre genética e os trabalhos de Mendel, marca a alternativa que indica corretamente a proporção de flores brancas e púrpuras obtidas na geração F2. Eu vou trazer um esquema para ficar mais fácil de a gente entender visualmente. Primeiro, a resposta nossa é a letra C, e eu vou chegar lá o porquê. 25% de chance de nascer branca e 75% de chance de nascer púrpura. Primeiro, eu tenho que pegar os dados da minha questão. A questão está trabalhando com a característica cor. Cor de quê? Da flor. Então, a cor da flor pode ser púrpura ou pode ser branca. Por que eu coloco aqui, vou botar aqui na frente, por que eu coloco aqui a flor púrpura pezão, pezão, e a flor branca pezinho, pezinho? Lembre que aqui são os genes, é a carga genética, né, o genótipo. Lembre que cada característica é sempre vinda com um par de características, né, par de fatores. Um herdado da origem materna e outra paterna. Eu escolhi a letra P, mas poderia botar A, B, C, qualquer letra aqui, tá? Porque eu botei pezão, pezão, 2 letras maiúsculas para púrpura, e porque eu botei flor branca, pezinho, pezinho. Porque quando ele cruzou essas 2 flores, ele obteve esse resultado aqui, ó. Só um instantinho, deixa eu só passando aqui para ficar mais fácil. Peraí. Tem que fazer esse cruzamento aqui. A flor púrpura, ela é pura, não é misturada, tá? Ela não é híbrida, e a flor branca também, ou seja, ela é homozigota. Homozigota porque as 2 letrinhas são iguais, tá? Maiúsculo, maiúsculo e minúsculo, minúsculo. Ela não tem mistura. Aí eu tenho que fazer o cruzamento delas duas e observar qual é o possível resultado. Então, eu faço uma tabelinha chamada de quadro de Pinner.
tá? É esse quadrinho aqui, eu coloco na coluna os genes de um indivíduo, pode ser do macho ou da fêmea, tanto faz aqui, tanto faz a ordem. E aqui na linha de cima eu coloco outros genes para fazer o cruzamento entre macho e fêmea. E aí eu vou fazendo a combinação, ó, o primeiro de cá com o primeiro de cá, pezão com pezinho gera pezão, pezinho. E a mesma coisa para esse com esse. A mesma coisa esse com esse e esse de cá com esse. Vai gerar todos os resultados possíveis, vai ser o mesmo, pezão e pezinho. Professora, posso fazer assim no quadrado? Tem outra forma de fazer, inclusive mais rápido, mas aí vai pegando com a prática, que é esse tipo de cruzamento aqui. A mesma informação que eu peguei aqui, eu jogo aqui. Pezão, pezão, cruzando com pezinho, pezinho. E aí eu pego o primeiro de cá com o primeiro de lá, dá o resultado. Vai dar o mesmo resultado aqui, é só outra forma de fazer que eu estou mostrando, tá? O primeiro de cá com o segundo de lá, e assim por diante, ó. Todo o resultado é 100% púrpura. Por que púrpura, professora? Como é que eu sei que é púrpura? O resultado pezão, pezinho, é púrpura, porque a flor púrpura ela é dominante. Ela pode ser dominante homozigota, que é o indivíduo que é a geração parental, que não tem mistura nenhuma, então os dois vai ser letra maiúscula, ou ela pode ser dominante heterozigota, quando vem acompanhada de uma letrinha minúscula. Ela não é tão pura, ela é híbrida já, porque é feita pela mistura dos dois. Então, como é que eu pego uma planta de uma flor púrpura, misturo com da flor branca e os descendentes saem todos púrpura? Onde é que foi parar a característica branca? A pergunta que ele fez foi essa, que Mendel fez. Ele fez isso com a cor da semente também, com a vagem, porque, teoricamente, era para ter saído aqui o resultado nessa geração F1, que é a primeira geração formada por esses indivíduos parentais, que é a geração parental. Teoricamente, era para sair misturado, não é isso, pessoal? Podia sair aqui uma parte de cor púrpura, os filhotes outra parte de cor branca, mas ele não percebeu isso. O que ele percebeu é que o resultado aqui, todas as plantas que nasceram desse cruzamento, todas as flores eram nessa cor aqui, ó, púrpura. A branca sumiu. E onde foi parar a característica da cor branca? Ele ficou se perguntando. E aí foi o que ele fez. Ele pegou essa mesma flor que surgiu aqui, resultado, e fez autofecundação, porque lembre que as flores são angiospermas, e muitas delas têm tanto o sistema reprodutor masculino e feminino na mesma peça floral. Não precisa de outra planta. Então, o pólen sai dela e entra no próprio ovário dela. Então, ela se autofecunda. Então, ele pegou a flor púrpura, que foi o resultado do cruzamento anterior, e fez autofecundação, autocruzamento dela. Aí, vamos fazer outra tabelinha. Pezão, pezinho, que foi o resultado, né? Com pezinho, pezão, pezinho de novo. Aí, vou fazer a mesma tabela. Observe que o resultado agora deu outro, tá? Pezão com pezão, pezão com pezinho, pezinho com pezão, por ordem, por regra, a gente coloca o maiúsculo sempre primeiro, e pezinho, pezinho. O resultado foi esse. Posso fazer isso mesmo utilizando esse outro método. Vocês utilizam o método que você achar mais fácil, mais rápido, tá? O resultado vai ser o mesmo. Ou seja, quais foram os indivíduos que nasceram aqui agora dessa geração de autofecundação? Nasceram agora plantas com flor púrpura, porque púrpura é dominante. Pode ser pezão, pezão, que está aqui, ó, pezão, pezão, ou pode ser pezão, pezinho, que é esse quadrante e esse quadrante. Porém, a flor branca reapareceu na geração F2, que é a segunda geração. Aqui, ó, nasceu 25% de chance. Então, o cruzamento da autofecundação dessas plantas aqui geraram plantas das duas cores, e a característica branca voltou a aparecer, ela tinha sumido na geração anterior, que é o que acontece muito com familiares nossos. Às vezes o pessoal fala muito, fulano teve um filho com um olho azul, mas o pai e a mãe não tem olho azul. Lá onde veio esse menino? É do vizinho, é? Começam logo a criticar a mulher, né? Achando que botou o chifre lá no cara. Mas às vezes essa característica cor do olho claro, ou da pele, ou o tipo do cabelo, ela tem, ou o homem tem essa característica, só que é uma característica recessiva. É a letrinha pequena, e que para ele se expressar naquele indivíduo, precisa encontrar outro alelo recessivo. E isso vai depender da combinação do gameta masculino com feminino. E às vezes não acontece no pai, mas acontece no filho. Então, por isso que algumas características presentes em nós não estão nos nossos pais, mas pode estar nos nossos avós, nos nossos bisavós, tataravós e assim por diante. Porque essas características, elas podem desaparecer um instante e reaparecer, porque elas são recessivas. Lembre que recessividade é a mesma coisa que recessão, tira férias. Some por um tempo, depois aparece. Ela só não está visível aos nossos olhos, mas ela está lá, guardadinha dentro do nosso material genético. Ela pode reaparecer a qualquer momento. Vai depender de quê?
da combinação do outro alelo que ela vai encontrar, que é o pai ou a mãe que vai gerar um filho com essa pessoa, ou, nesse caso, a planta. Então, o cruzamento dessa planta aqui por autofecundação gerou indivíduos tanto da cor púrpura quanto branca. Qual o percentual? 75% púrpura e 25% branca. Como é que você sabe isso, professora? Contando aqui, O quadro de Pinet, como é um quadro, são 4 lados aqui, cada quadrante desse representa 25%. 25 com 25, 50, com mais 25, 75, com mais 25, 100. O total dele é 100%. E cada quadrante é 25. Se eu pergunto a você, qual o percentual de nascer flores de cor branca? 25% apenas, porque o branco é recessivo homozigoto, pezinho, pezinho. Só teve um possível resultado para pezinho, pezinho, um quadrante, 25%. Qual a possibilidade de nascer flores com cor púrpura? 75%, porque todos esses outros 3 quadrantes aqui são dominantes. Esse aqui é dominante homozigoto, porque é 2 letras maiúsculas, e esses 2 de cá são dominantes heterozigoto, porque está acompanhando de uma letrinha recessiva. Mas aí o recessivo colado com o dominante, quem vai gerar a característica é o dominante. O dominante sempre domina. O recessivo ele só vai expressar a sua característica se ele vier acompanhado de outro recessivo, tá? Ele é minoria, vamos assim dizer. Então, é só eu contar o quadrinho ou a quantidade. E eu vou saber quantos por cento uma determinada característica vai aparecer ou tem possibilidade de surgir naquele indivíduo. Mas, para isso, eu tenho que ter informações dos gametas, né? Do genótipo aqui do indivíduo, tá? Por isso, a nossa resposta aqui é a letra, que eu botei lá, a qual, gente, para não voltar aqui, letra C, não foi isso? Veja aí. Eu acho que é isso, letra C. Vamos lá, rapidinho aqui para eu adiantar. Só falta mais 2. Imagine que ratos pretos e brancos vivem em uma determinada região. Estão me ouvindo, pessoal? Sim. Pronto. Os ratos pretos apresentam essa coloração devido à presença de um alelo dominante, besão, tá? Alelo pode ser fator, pode ser gene, tanto faz a palavra, viu? A coloração branca da pelagem é determinada por um alelo recessivo, bezinho. A questão já está me dando informação, eu preciso interpretar as informações. Se um rato besão, ou seja, dominante homozigoto, cruzar com um rato besão, bezinho, que é dominante também, porém heterozigoto, qual é a probabilidade de nascerem filhotes pretos? A pergunta é essa. E aí eu tenho que fazer o quê? Arrumar as informações. Eu tenho aqui informação de que eu tenho um besão dominante, ele trouxe um indivíduo, não sei se é macho ou fêmea, não importa. Ele é dominante homozigoto. Por que homozigoto? As 2 letrinhas iguais, 2 maiúsculas. E o outro, que eu vou cruzar, pode ser o macho ou a fêmea, também é dominante, tá? Porque tem um besão aqui. Porém, é dominante heterozigoto, porque esse dominante está acompanhado de um recessivo aqui do lado. Aí, o que a gente vai fazer? É fazer o cruzamento deles dois, aquela mesma tabelinha, ou aquela outra forma de cruzar, tá? Vou juntar aqui a tabela, boto na linha de cá o par de fatores do macho ou da fêmea, e aqui em cima o outro par de fator do macho ou da fêmea, tanto faz a ordem. Em cima ou embaixo o resultado vai dar o mesmo. E aí vou fazendo as possíveis combinações. Vocês estão entendendo como é essa combinação aqui? Ou alguém não entendeu essa tabela? Como é que faz o cruzamento aqui dessa tabela? Besão. Besão. Ó, besão, o primeiro de cá com o primeiro de cá. Besão. Aí, de novo, o primeiro de cá agora com o quê? Com o segundo de lá. Vai dar o quê? Besão, bezinho. Aí agora eu desço. Besão com besão e besão com bezinho. Pronto, os resultados são esses. Eu agora vou interpretar e dar minha resposta. Eu também posso fazer daquele outro jeito, tá? Sem ser na forma do quadro de Pinet, eu posso ir direto. Vai dar o mesmo resultado, não tem problema nenhum, ó. Vai dar o mesmo resultado. Eu vou adiantar só para a gente não perder muito tempo. Aí eu pergunto a vocês, esse resultado aqui, bezinho, bezinho, é característica de quê? Qual é a probabilidade de nascer filhotes de cor preto? Ele já falou que o preto é dominante. Eu tenho dominante no meu resultado aqui do quadrante, ou daqui, tanto faz, é o mesmo. Tenho dominante sim ou não, gente, aqui? Filhotes? Sim. Tenho. Porque o dominante começa com a letra B, maiúscula. A segunda pode ser também ou não. Eu tenho quantos dominantes aqui? 1, 2, 3, 4. Os 4 quadrantes são tudo dominantes. A diferença é que eu tenho aqui 50% dominante homozigoto e eu tenho aqui 50%, porque lembra que cada quadrante é 25% de chance, de dominante e recessivo. Mas a questão não está perguntando se vai ser recessivo ou dominante, eu só quer saber qual é a probabilidade
de nascerem filhotes preto. O preto é dominante, não importa se é homozigoto ou heterozigoto. Então, o percentual de chance é de 100%. O cruzamento de um rato macho com a fêmea que tenha esse genótipo só vai gerar indivíduos de pelagem de cor preta. Só que preto homozigoto e preto heterozigoto. Vamos dizer que esse tenha sido o alelo que vai cruzar, Bzão, Bzinho. Se ele encontra uma fêmea Bzão, Bzinho, aí agora vai ter possibilidade também de gerar filhotes de cor branca, porque se o Bzinho do pai encontrar com o Bzinho da mãe, vai nascer filhotes de cor branca. Mas enquanto tiver essa combinação sempre do macho e fêmea dominante, nunca vai ter chance de nascer um recessivo. Então, essa questão de primeira lei de Mendel, de quadro de Pinet, você precisa pegar as informações no enunciado da questão e sair arrumando. O segredo é esse, tá? E, por último, aqui a gente tem essa informação aqui de um cruzamento que Mendel também fez, só que ele, ao invés dele pegar as sementes, ele pegou a vagem, né, da semente da ervilha, que é aquela casquinha onde as sementes são produzidas. A vagem da semente da ervilha de cheiro, ela aparece sempre na cor verde ou a cor amarela, nunca intermediária. Aqui é a geração parental. Aí vamos logo colocando aqui os genótipos, né? Geração parental, ela é pura, não é híbrida, então é sempre homozigota, aqui é dominante e aqui é recessivo. Por que que o verde é dominante e o amarelo não é recessivo, professora? Porque no cruzamento delas duas, a geração F1, que é a primeira geração, nasceram todos verdes. Significa dizer que o verde é dominante, o amarelo é recessivo. Então, por isso que eu botei o azinho nele, tá? E por que que esse aqui agora é azão-azinho, não é mais azão-azão? Porque quando eles cruzaram, existiu a possibilidade desse azão encontrar com o azinho de cá, e agora essa geração F2, ela é verde, mas é um verde dominante heterozigoto, é misturado, é híbrido, não é mais puro igual o pai, tá? E a geração F2, que foi a autofecundação dessa geração F1, gerou indivíduos tanto verdes quanto amarelo. É exatamente o que aconteceu com as flores também, só mudou que não é flor, é vagem aqui, tá? Aí a pergunta é, a gente vai analisar e concluir a correta. A1, a letra A, diz que a geração F1 é formada por indivíduos homozigotos e heterozigotos. F1 tem homozigoto e heterozigoto aqui? Vocês estão vendo os dois ou só está vendo um? Só tem heterozigoto, né, gente? Não tem... a geração F1 é formada por indivíduos heterozigotos. O tracinho aqui está no lugar errado, viu? Aqui é dominante heterozigoto, porque eu tenho maiúsculo e minúsculo. Se eu tivesse só maiúsculo e maiúsculo, aí seria homozigoto, tá? Então, o tracinho aqui está no lugar errado, tinha que estar do lado de cá. Ó. Eu tenho que riscar homozigoto e deixar somente heterozigoto. Letra B, a geração parietal ou parental, que são os pais, né? Apresentam plantas exclusivamente heterozigotas, sim ou não? Eu acho que não. Não, heterozigoto é quando são as letras diferentes, e homozigoto quando as letras são iguais, tá? Aqui eu tenho letras iguais, azão, azão, e aqui eu tenho letras iguais, azinho, azinho. São puros, não são híbridos. Então, eu não posso dizer que essa geração parental, ela tem características heterozigotas, só são homozigotas. Por isso, essa resposta aqui está errada, o finalzinho, tá? Só exclusivamente homozigoto. Aí. Não pode esquecer essa palavra. Homozigoto, as letras são iguais, azão, azão, azinho, azinho, e heterozigoto, as letras são diferentes. Azão com azinho, que é o caso dessa aqui, ó. Na geração F2, que é essa final aqui, apresenta plantas exclusivamente heterozigotas. Pelo resultado que eu coloquei aqui, você acha que é verdadeiro ou falso, gente? Esse final aqui, as verdes e as amarelas, todas elas tá dizendo que é exclusivamente heterozigoto. É falso, né? A gente tem um homozigoto aqui, ó, azão, azão. Como é que você sabe, professora, que é? Porque se eu pegar a autofecundação azão, azinho, com azão, azinho, fizer aquele quadrinho que a gente fez na questão anterior, você vai obter esses resultados aqui. Eu não coloquei para economizar tempo. Mas se você fizer a autofecundação dessa geração F1 e fazer o cruzamento teste, você vai obter essas três possibilidades. Azão, 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 azinho e azinho, azinho. Então, essa letra C está errada porque as plantas, elas tanto são homozigotas, o resultado aqui, ó, azão, azão, quanto heterozigota, porque apresentaram como resultado azão, azinho, pela autofecundação da geração F1. A letra D diz que a geração F1 temos 100% das plantas com vagem na cor verde, até aí ok, todas nasceram na cor verde, apesar que os pais eram verde e amarelo, mas todas nasceram verde, o que indica que o alelo para a cor verde, ele é dominante. Sim ou não? Tá certo. Certíssimo.
Toda vez que a característica é dominante, na primeira geração ela vai predominar nos resultados. E a característica recessiva ela vai ficar escondida. Ela não aparece na geração F1, ela só aparece na geração F2. Então, nossa letra D é a nossa alternativa correta. E a última está errada porque fala que a geração F2, a última, a cor amarela voltou a aparecer, o que indica que a cor verde era determinada pelo alelo recessivo. Está errado. A cor verde era determinada pelo alelo dominante e a cor amarela pelo alelo recessivo. Está invertida aqui essa ordem, tá? Quando uma característica ela não aparece na primeira geração e aparece na segunda geração de indivíduos, essa característica ela é recessiva. Então, por exemplo, vamos dizer que